Gente, que Deus abençoe a vida de todos. Eu trago para vocês hoje o terceiro passo para o sucesso financeiro. Eu tenho colocado aí nas redes sociais o primeiro, o segundo, de 7 passos desse livro que eu escrevi no ano passado, dando um norte, uma direção debaixo da palavra de Deus para as pessoas terem uma vida de qualidade, financeiramente falando, com a bênção do Todo-Poderoso Deus, porque sem a bênção dele, sem a direção dele, sem a palavra dele, não tem como dar certo. E é claro, a prosperidade, ela não é apenas dinheiro. A prosperidade, ela começa num coração tendo o Espírito Santo, a presença de Deus, saúde, uma família em paz, unida e, por fim, ter também o recurso para ter o alimento, o sustento, as vestes, uma boa moradia, para que você não venha sofrer, falando deste mundo onde a gente vive hoje. E é muito especial esse livro, gente, e os passos que eu tenho trazido aqui nos vídeos, que ensina mesmo. Tem pessoas já me pedindo, ô bispo, passa para mim o terceiro passo, coloca aí, já está aqui, ó, e eu vou falar hoje. O primeiro passo para fazer uma retrospectiva, mas quero que você dê uma olhadinha nos vídeos do bispo aí. O primeiro passo é você diagnosticar a origem do problema, onde começou o vazamento sem parar. Como eu disse, você enche uma caixa d'água, mas ela tem um vazamento ali, aquela água vai todinha para fora e você, quando precisar, não vai ter. Você precisa primeiro conter este vazamento, ou seja, a pessoa às vezes gasta demais, tem alguém na família que compra muito frequentemente, às vezes até coisas desnecessárias, investe quando na verdade ainda tem dívidas a pagar. Então nós temos que olhar primeiramente onde começou, diagnosticar a origem do problema. O segundo passo para fazer a retrospectiva novamente é trazer o controle da situação para as suas mãos. Ah, bispo, aí é muito difícil. Não é não. E eu inclusive expliquei no segundo passo aí nos vídeos que como que se traz o controle da situação para as mãos se eu ganho um X e as minhas dívidas é 10 vezes superior a isso. Trazer o controle para as suas mãos não significa ter, no exato momento, resolvido o problema, não. Mas é ter consciência do tamanho do problema, e aí sim você pode conseguir resolvê-lo e frear qualquer tipo de atitude precipitada, astúcia, consumismo, enfim, alguma coisa que pode atrapalhar você. Aí você tendo o controle da situação nas mãos, entra o terceiro passo. O que é ter o controle nas mãos? Saber contra o que você está lidando e saber como agir para enfrentar esse problema. Então vamos lá, o terceiro passo que segue do segundo é montar uma estratégia. A pessoa, enfim, no geral, na sua vida, que não tem projeto, não tem prosperidade. Se ela não faz projeto algum, não tem uma estratégia, um plano para ela conquistar, vencer, ela vai trabalhar alheia, como é que se diz? A esmo, ela vai trabalhar sem um norte, sem um rumo. Por que tem pessoas que pedem demissão? Porque acreditam que ganham pouco, e muitas vezes essa mesma pessoa ela ganha 4, 5 vezes melhor que a outra, que vive melhor que ela. Primeiro, Deus tem que estar na tua vida como primícia, raiz, sua sabedoria. Segundo, você tem que ter um plano. O próprio Rei Jesus, o nosso mestre, ele disse: quando um homem pretende construir uma torre, uma cidade, alguma coisa, ele precisa primeiro sentar e ver se tem os meios para concluir. Do contrário, vão debochar dele, vão rir dele, dizendo: este homem começou a fazer uma obra, mas não pôde terminar. E isso é vergonhoso. Quantos projetos que param no meio do caminho por falta de estratégia? Quantos sonhos param no meio do caminho por falta de uma estratégia? E é necessário, fique atento ao primeiro passo que eu transmiti aí,
ao segundo, que é trazer o controle para as mãos, o primeiro, descobrindo onde está o problema, e o terceiro, que é esse aqui, eu vou mostrar aqui, ó, até a capa do terceiro aqui, o início, ó, montar uma estratégia na ponta do lápis da caneta, como se diz, tá vendo? Tá vendo aqui? De um lado, dívidas, do outro, gastos mensais. E aí eu vou falar sobre um homem na Bíblia chamado Josué. Deus entregou Jericó nas mãos de Josué, mas disse para ele: Josué, pega o povo que está contigo, a vitória é tua, é deste povo porque eu prometi. Mas vai lá e pede a eles que rodeiem a cidade durante 6 vezes seguida. Rodeareis a cidade. Na 7ª vez, rodeareis 7 vezes. E ali, ao darem o grito, a muralha vai ruir e cair. O que Deus queria que o povo fizesse? Uma estratégia. Tanto que Josué enviou espias lá para ver como que era o lugar, o que se poderia fazer. É claro que não foi os homens que deram a vitória, foi Deus. Mas Deus não age quando nós não agimos. Deus não faz o que nós não queremos fazer. Ah, bispo, mas eu achava que era só orar e ia acontecer. Não. Oração, orar e agir. Ter atitude para chegar lá. E isso depende de uma boa estratégia. De um lado os gastos, do outro as dívidas. Um exemplo que eu vou te dar aqui, você ganha 4x, para não falar em valores, mas aí sobra só 1x, porque o restante já vai em contas de consumo, alimento, estudo, enfim, ali. O que você tem que fazer? Aquele 1x que sobrou do que você tem do mês, você precisa montar uma estratégia que seja mais favorável para você poder vencer contando com aquele recurso que sobra. Aí a pessoa diz: não, mas esse valor que sobra, eu não posso usá-lo. Claro que não, você tem que usar da maneira correta. Tem gente que fala assim: não, sobrou isso aqui, bora gastar. Sobrou isso aqui, bora fazer alguma coisa. Não, você não pode pensar assim. O rei Salomão, ele disse: cuida dos teus negócios lá fora, ou seja, pague suas contas, né? Depois ele falou: apronta a lavoura, trabalhe, e aí por fim edifique a sua casa. Aí traz a conquista. Então tem que ter uma estratégia bem clara para você poder. Outra, atende o telefone, negocie, vai aonde você precisa negociar, faça o que tem que ser feito, enfrente o problema. O fato de você não enfrentá-lo não significa que ele sumiu. Ele vai aparecer. E vai aparecer cada vez maior se você não detectá-lo, não trazer o controle da situação para as mãos e não montar uma estratégia. É necessário, com a base bíblica, Josué rodeou 6 vezes, na 7ª, 7 vezes, como Deus mandou. E aí sim foi lá e Deus deu a vitória. Você precisa ter uma estratégia. Neemias, por exemplo, ele foi, verificou o problema, que foi que eu li na primeira estratégia. Ele preparou cartas para ter o sustento, ou seja, trouxe o controle nas mãos. E depois Neemias foi lá. O povo trabalhava com uma das mãos e com a outra com a espada agarrada para defender ali. Ou seja, tinha uma estratégia bem montada para restaurar, para reconstruir e para vencer. Então, o terceiro passo para você vencer é montar uma estratégia. Na ponta da caneta, não foge do problema. Monte uma estratégia, porque no 4º passo já vem um passo mais avançado para você vencer. Tá certo? E olha, nunca esqueça, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o Deus vivo. Não adianta eu montar uma estratégia e tal, se Deus não estiver comigo. Por isso que tem que orar, suplicar, se humilhar na presença de Deus, porque Ele te dará vitória.
Ele fará com que os teus inimigos sejam derrotados na tua presença, como diz Salmos 23, tá bom? No quarto passo, você vai ficar muito feliz, porque você vai ter condições já de avançar. Um abraço, que Deus te abençoe.